Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate virtual. Hoje a gente vai falar da importância das ações de assistência social na pandemia do novo coronavírus e, para isso, a gente recebe aqui no nosso papo a Andréia Batista, presidente da Fundação Leão 13. Andréia, é um prazer ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Oi, Natália, bom dia, prazer é meu, prazer de verdade estar aqui com você, espero que a gente possa fazer aí um bom debate, uma boa conversa sobre esse momento difícil que a gente está vivendo, né? É verdade, é um momento muito difícil, né? Não só para a saúde pública, né? Que a pandemia do novo coronavírus, obviamente, trouxe um problema grave de saúde pública, não só para o estado do Rio, né? Mas, assim, para todos os outros estados do país e até para outros países, né, no mundo. Então, assim, a gente tem esse problema de saúde pública, mas a gente sabe que esse problema acarreta uma série de impactos também na economia e do ponto de vista social. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Andréia, não só como presidente, né, que você está presidente da Fundação, mas também como assistente social que você é de formação, qual a importância da assistência social em momentos como esse de calamidade pública e de uma pandemia, por exemplo? Então, a Fundação Leão 13, ela é uma autarquia fundacional, né, vinculada à vice-governadoria do Estado, mas ela é, sobretudo, um braço da política de assistência social no Estado, assim, um braço executor dessa política. E a assistência social, especialmente nesse momento, tem esse compromisso de apoio às populações mais vulneráveis, né, que nesse momento de pandemia estão ainda mais vulnerabilizados em função dos rebatimentos da própria crise socioeconômica que se instalou como consequência da pandemia. Então, o apoio, tanto para a questão de segurança alimentar, segurança dos direitos de acesso às demais políticas públicas, saúde, a educação, inclusive, orientação para acesso às condições de enfrentamento da própria crise, né? Então, a assistência social tem esse papel de orientação, de apoio. E a gente sabe, né, Andréia, que quando tem essas crises econômicas e socioeconômicas, principalmente, até porque é uma consequência, né? Se a gente tem uma crise econômica, isso acaba gerando uma crise social, pelas perdas, né, de postos de trabalho, formais e informais. A gente viu muito isso durante a pandemia, né? Tá vendo, na verdade. As pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, né, acabam que são as mais afetadas, como você falou, a crise para elas é sempre mais grave, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem no Estado uma quantidade ainda importante de populações que vivem nas ruas. Isso foi uma situação que se agravou. E a Fundação Leão 13, ela tem esse compromisso mais diretamente com as populações residentes em favelas, né? Ela foi originalmente criada para dar conta do apoio a essas populações residentes nas favelas e em situação de rua. Nós temos ainda um público bastante vulnerável, que são os nossos idosos, que estão em situação de acolhimento na Fundação Leão 13. Então, assim, a importância da assistência social e da Fundação como um órgão executor da assistência no Estado foi uma premência de resposta, né? Assim, a gente precisou agir rapidamente e responder no apoio a essas populações. Você citou aí as populações de rua, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente, desse um panorama geral de como a Fundação Leão 13 tem atuado, né, desde março, desde que foi detectado o primeiro caso de coronavírus, do novo coronavírus aqui no estado. Vocês têm alguns projetos que vocês estão levando para frente, alguns que já existiam e que só tiveram algumas adaptações, e outros que foram criados justamente para ajudar, né, nessa prestação de serviços de assistência social para a população.
Dá um panorama geral primeiro para a gente, Andréia, de quais projetos são esses, o que tá rolando, né? O que a Fundação tá prestando de serviço para a sociedade agora. Então, desde quando se instalou a crise, né, desde os primeiros casos, né, surgimento dos primeiros casos, nós tivemos, primeiro, uma preocupação com o nosso corpo funcional, né, os nossos funcionários, para garantir também a segurança deles próprios, mas, sobretudo, no cuidado com as pessoas com as quais nós nos sentimos absolutamente irresponsáveis, né? Então, nós tivemos uma atuação em relação à população acolhida, né, aos nossos acolhidos. Essa foi a nossa primeira intervenção, né, mas também com um olhar atento para aqueles que estavam em situação de rua. Nós não pudemos intervir imediatamente, diretamente com essa população, em função de que nós não estávamos preparados com os equipamentos de segurança, e por isso eu falo do cuidado com os nossos funcionários também. Nós não tínhamos ainda, né, de imediato, os equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, para o trato nas ruas, né, para o cuidado nas ruas. Então, nós buscamos fazer institucionalmente esse atendimento. Então, a Fundação não parou, né, no tempo de pandemia. A gente tentou garantir que essas pessoas tivessem acesso à nossa sede. Mantivemos um atendimento, ainda que em escalas de serviço para a proteção dos nossos funcionários também, e fomos retomando esses atendimentos ao longo dos dias, né? Assim, a gente foi vivendo um dia de cada vez, né? Em relação à população em situação de rua. Hoje nós já estamos dando uma resposta completa ao enfrentamento dessa situação. Nós já estamos atuando diretamente nas ruas, porque já temos as situações de proteção exigida, né, para a segurança dos nossos funcionários, e um cuidado maior, que foi o tempo inteiro com os nossos acolhidos. Nós temos 3 unidades de acolhimento, 2 são unidades voltadas para o acolhimento de idosos, e uma delas para o acolhimento de pessoas com deficiência. Nesses abrigos, nós temos em torno de 170 pessoas acolhidas, e aí o nosso cuidado redobrado, né? Nós somos hoje ainda, e a gente tem muito orgulho de dizer, que somos ainda um dos poucos abrigos de acolhimento no estado que não acusou ainda nenhum caso de Covid. Com uma quantidade importante de pessoas, mas a gente conseguiu justamente porque a gente vem investindo em protocolos, né? Eu comecei falando dos EPIs. O EPI, que são os equipamentos de segurança individual, eles são uma parte de um conjunto de protocolos que a gente vem investindo desde o início da pandemia, e que nos faz chegar ao resultado que estamos chegando hoje, né? De podermos já ter retomado o nosso trabalho nas ruas, com as populações em situação de rua, de já estarmos podendo flexibilizar de alguma maneira a relação dos funcionários com os nossos acolhidos. Então, o EPI era só uma forma, né? Mas a gente vem investindo e tem tantos outros protocolos já instituídos para esse trabalho, para garantir a segurança das pessoas nesse momento. Pois é, porque você está falando, por exemplo, de 2 grupos muito importantes, né? Assim, a população em situação de rua é uma população historicamente negligenciada, né? Uma população que é extremamente vulnerável e que não tem acesso, às vezes, a direitos básicos, né, Andréia? E, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre os serviços que vocês prestam em relação a essa população,
que são extremamente importantes, né? Como, por exemplo, o auxílio para tirar uma documentação civil, que são coisas que a gente, às vezes, não tem dimensão, né? A pessoa não tem uma identidade, não tem um CPF, não ser reconhecido como um cidadão. Então, assim, são serviços de extrema importância para essa população e que vocês vêm prestando, e como você falou, têm se adaptado durante a pandemia, no caso, para continuar prestando de forma segura, né? É. Então, nós temos, Natália, um serviço que é um serviço de atenção socioassistencial para as pessoas em situação de rua. É um serviço que fazemos em parceria com a UERJ, então nós temos uma descentralização de recursos com a UERJ, temos um corpo técnico de mais ou menos 40 pessoas, né? E essas pessoas fazem uma espécie de abordagem direta às populações nas ruas, na intenção de apoiar justamente o acesso à documentação, como você falou, né? A Fundação ela tem historicamente essa expressão, né, de acesso à documentação, mas a gente tem também investido muito em outras frentes de trabalho, inclusive para as pessoas em situação de rua. Então, nós vimos investindo aí na articulação interinstitucional e intersetorial para que a gente possa garantir, além da documentação, o acesso para as demais políticas, como a política de trabalho, a política de saúde, especialmente para essa população também, né? Porque quando a gente pensa numa situação de rua, numa população em situação de rua, a gente pensa primeiro na questão da identificação da pessoa na rua, mas a gente precisa também trabalhar na consolidação de possibilidades de saída das ruas, né? Garantia de direitos também, né? Construir esse caminho de saída das ruas, a depender do desejo de cada um, né? Se eles de fato querem sair, então vai demandar de nós essa articulação com as demais políticas para a gente conseguir garantir outros acessos. A documentação, então, é um primeiro passo, digamos, mas a gente precisa pensar também que essa população é uma população que, se desejar, tem que ter garantido o seu direito de acessar a saúde, a educação, as políticas habitacionais, as políticas de trabalho. Então, essa atenção que a gente está, que é como a gente está chamando o projeto, ela está, hoje, eu diria, com uma visão mais abrangente, mais ampliada, né? E nós estamos, como eu disse, essa descentralização de recursos com a UERJ, ela extrapola a questão financeira, né? De transferência de recursos financeiros, mas a UERJ está sendo um importante parceiro no sentido do monitoramento e da avaliação desse trabalho. Então, os nossos abordadores, ou educadores, como a gente os chama, eles hoje, e têm assistentes sociais também na equipe, que compõem essa equipe, eles hoje estão, por exemplo, tendo acesso a cursos de qualificação para a gente aprimorar a nossa intervenção nas ruas. Então, preciso dizer que eu estou super feliz com isso, né? Tem sido, para nós, uma alegria, assim, observar os resultados, embora estejamos num momento de pandemia. Então, mesmo compreendendo esse momento de pandemia, a gente está reconhecendo que eu acho que esse momento de pandemia, ele nos desafiou tanto que hoje a gente tem se reinventado, né? A gente tem reinventado as nossas ações, e quando a gente, por algum momento, como é essa conversa nossa agora, consegue parar um pouquinho, a gente vê que, apesar da pandemia, a gente está conseguindo avançar, né? E transformar, né? Esse momento de um momento, não fazer só de um momento ruim, mas utilizar ele para evoluir, né? Para se qualificar, para tirar coisas boas desse momento também, né? Sim.
Muito legal, Andréia. E aí, assim, a gente vê que esse momento acaba sendo um momento de solidariedade, né? E de parcerias, de troca, de trabalhar em conjunto, né? Assim como a UERJ tem feito com vocês nesse projeto, né? De ajudar não só da parte do ponto de vista financeiro, mas também oferecendo o que a UERJ tem de melhor, no caso, qualificando, capacitando, ajudando essas pessoas que estão trabalhando ali a fazerem um trabalho melhor, a oferecer um serviço cada vez melhor para essa população. E aí também a gente vai para uma outra iniciativa importante, que é uma iniciativa do governo do estado, né? No caso, mais através da Secretaria Estadual de Transportes, né? Que é o Vale Social, e que aí vocês, a Fundação Leão 13, entra também como parceira, desempenhando aí uma função de orientação, né? De estar ali junto, de explicar à população como isso funciona. Para quem não sabe, né? O Vale Social é um vale que permite a gratuidade, né, para pessoas que estão em tratamento no Sistema Único de Saúde, no SUS. E aí, eu queria que você explicasse, Andréia, qual é o papel da Fundação Leão 13 dentro dessa iniciativa do governo do estado, da Secretaria de Transportes. Sim. Então, nós temos em torno de 80 unidades nossas que fazem o cadastramento para o Vale Social. Então, a gente funciona como um apoio no acolhimento das demandas da população para o Vale Social. A gente faz o cadastramento e remete para a Secretaria de Transporte. Mas a gente não só remete, mas a gente acompanha a viabilização desse direito para a população. Então, e também nesse tempo de pandemia, nós não suspendemos esse trabalho, a gente deu continuidade aqui na sede, o que a gente fez, as nossas bases de atendimento precisaram, por uma questão de segurança sanitária, ser fechadas, mas a gente acolheu parte dessa demanda aqui na nossa sede, então as pessoas que tinham mais urgência, especialmente aqui na metropolitana, conseguiu acessar o direito de retirada do cartão e de novos cadastros. Então, a gente continuou atendendo aqui na nossa sede. É um trabalho que a gente tem em muito alta conta, né? Porque é isso, diz respeito à garantia da continuidade de tratamento de saúde, né? Acesso ao serviço de saúde. Então, a gente, o tempo inteiro, a gente trabalhou informando, seja por telefone ou presencialmente, né? Em um caso ou outro, a gente continua dando toda a orientação necessária, de documentação necessária, de unidades mais próximas, onde pós-pandemia o beneficiário pudesse acessar o serviço. Então, a gente vê, né? A assistência social, ela atua em várias frentes, né, André? Na garantia de direitos mesmo da população, olhando pelas pessoas mais vulneráveis, né? Aí você entra nos serviços de transporte, saúde, né, alimentação, vocês acabam fazendo esse cerco, né? Ajudando em todos esses sentidos essa população que, na verdade, precisa muito desse serviço de vocês. Eu digo que a assistência social, assim, ela além dela ter uma capilaridade enorme, né, no estado, ela tem, e a própria fundação tem uma capilaridade bastante importante quando a gente pensa que tem 120 unidades de atendimento espalhado em todo o estado. Capital interior, né? Até o interior, todo o interior. Então, nós estamos em todos os municípios, e aí a gente entende um pouco dessa capilaridade. E a assistência social, como política pública, ela é em si uma política articuladora das demais políticas públicas. Então, a assistência social, ela conversa, ela tem esse diálogo permanente na sua Constituição. Então, é uma política que se constitui a partir do diálogo com a política de trabalho, com a política de educação, com a política habitacional, enfim, com as diversas políticas de atendimento, né? Com certeza. Andréia, eu vou te pedir licença agora para a gente fazer uma pausa na nossa conversa. A gente vai para o intervalo,
mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais da importância da assistência social e dessas ações justamente nesse período tão crítico da nossa sociedade, esse período de pandemia de coronavírus e também em todos os momentos, né, que a assistência social não se restringe a atuar em momentos de crise, mas toda a sociedade precisa dessas ações para a sua saúde financeira, para cuidar das pessoas, para cuidar da sua população. Então, vocês esperem aí que daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre a Fundação Leão 13 e falando um pouco mais da assistência social em tempos de pandemia.